contra a pregação pública de indivíduos não vocacionados no geral, e de mulheres em particular. Tendo em vista que desde a queda todo o desejo do homem é rebelião contra Deus, Salmos 2, 2 e 3. E que há quem lute diariamente para Cristo não seja rei sobre nós, Lucas 19, 14. E que para o estabelecimento e conforto da Igreja Deus foi servido em nos dar as Escrituras Sagradas, contra a corrupção de nossa carne, a malícia de Satanás e do mundo. Confronte com o CFW, seção 1. Nos colocamos mais uma vez aqui armados com elas, para pelejar contra este presente século mau. Já foi tratado deste assunto por aqui, onde foi mostrado que o ID não é para todos, e onde foi refutado o papel público da mulher tanto na Igreja quanto no Estado. Aos interessados é só buscar por este conteúdo no perfil. Mas, tendo em vista que ainda existem muitas dúvidas sobre este assunto, e que há muitos que amam subverter a bela ordem de Deus, nos propomos a provar algumas coisas nesta parte 2 mais relacionadas. A pregação. 1. E Deus estabeleceu um governo em sua Igreja. Ao contrário do que muitos pensam e desejam, e principalmente na anarquia de nossos tempos, o Senhor não deixou sua Igreja semelhante a uma Babel, onde os homens falam, fazem e pensam o que querem. Ele, como cabeça de sua Igreja, estabeleceu um governo nela, como podemos verificar em 1 Coríntios 12, 28. Aqui temos a afirmação que Deus estabeleceu diversos oficiais em sua Igreja, alguns ordinários e outros extraordinários. O mais importante de se enfatizar é o direito divino deste governo, pois é dito que não o magistrado, não a vontade dos homens, mas que o Senhor estabeleceu esses oficiais. 2. Que existem distinções entre esses governantes e os governados. Hebreus 13, 17. Ora, seria ridículo o apóstolo ordenar a obediência de alguns a outros que lideram, se não existissem alguns que lideram e outros que são liderados. 3. Aqueles que ingressam neste governo precisam necessariamente ter sido chamados por Deus para isso. Hebreus 5:4. Ninguém toma esta honra para si, muito pelo contrário. Todos aqueles que desejam fazer parte do governo da Igreja de Deus precisam ter sido chamados por Ele. É o costume de Jeroboão e de seus filhos, e não dos filhos de Deus estabelecer na Igreja sacerdotes conforme os seus próprios critérios. 1 Reis 12, 31. Parte 2. Algumas funções dos governantes. Tendo Deus não deixado ao mero critério dos homens estabelecer um governo em sua Igreja, mas estabelecido um por si mesmo. E, tendo Deus estabelecido distinções entre estes governantes e os governados. E, tendo Deus tomado para si a prerrogativa até de chamar as pessoas que irão fazer parte deste governo, e não tendo deixado isto à arbitrariedade dos homens, seria absurdo pensar que o Senhor, que foi tão cuidadoso com o governo de sua casa até agora, também não teria designado por si mesmo funções que são próprias desses governantes, e somente deles. E qualificações pelas quais aqueles com autoridade para isso na Igreja podem estabelecer outros que foram chamados por Deus ao governo. Algumas funções se seguem nesta parte, as qualificações na parte seguinte. 1. Aqui não será tratado de todas as funções dos governantes da Igreja, e nem de todos os governantes a saber, presbítero regente, presbítero docente, diáconos. Mas só do presbítero docente. 2. Que existe algumas funções próprias dos governantes é obviamente necessário. Pois se não existissem, o que distinguiria eles dos governados? Se todos pudessem fazer as mesmas coisas, das mesmas formas, com a mesma autoridade como alguns seriam ordenados a liderar, e outros a serem liderados? 3. Uma das funções desse que lidera é a pregação da palavra. Isto fica claro quando verificamos Hebreus 13, 7. De onde podemos aprender primeiro, que existe uma parte que deve se lembrar, governados, e esta parte deve se lembrar dos seus líderes, governantes. Segundo, que o que esses líderes faziam era ensinar a palavra, de forma que fica óbvio que o ensino da palavra é dado a quem lidera e não a quem é liderado. 4. Que a pregação da palavra nunca foi dada a todos em geral, mas devia ser dada a um grupo seleto de homens, que fossem fiéis, e tivessem a capacidade de transmitir o que aprenderam aos outros. 2. Timóteo 2:2. O próprio Timóteo foi ordenado a pregar por outros. 1 Timóteo 4:14.
E é algo ordenado aos líderes que devem se desviar de impor as mãos precipitadamente, ou seja, ordenar, a qualquer um, para que não participem dos pecados deles. 1 Timóteo 5:22. 5. E a pregação, bem como todas as outras funções do ministério, foram dadas somente aos apóstolos, e os seus sucessores nas pessoas dos ministros, e não a toda a igreja no geral. Mateus 28:20. Aqui nós vemos Cristo não só ordenando que eles ensinassem a todas as nações, mas também batizassem, e por consequência obviamente também ministrassem a ceia do Senhor. De modo que, se esta comissão fosse dada a todos, logo todos também deveriam batizar e ministrar a ceia do Senhor. Mas isso é completamente contrário à afirmação do apóstolo, que coloca tanto a pregação quanto os sacramentos, nos deveres de um ministro, sob o nome de dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4:1. Esta grande comissão foi dada aos apóstolos, e aos futuros ministros, pois no versículo 16 deste capítulo 28, é dito que os 11 discípulos foram ao lugar designado por Cristo. Nós sabemos que Cristo tinha bem mais do que 11 discípulos, logo se são mencionados esses 11, devem ser os apóstolos. B. O evangelista Lucas diz em Atos capítulo 1 versículo 2, que Cristo entregou mandamentos aos seus apóstolos. Aqui obviamente também há uma referência à grande comissão, a qual vimos ser entregue aos 11. E a não ser que afirmemos com as escrituras de que os apóstolos ditos aqui são aqueles 11, teremos que afirmar o absurdo de que todos na igreja são apóstolos de Cristo. 6. A pregação é o dever principal de um ministro, como nós podemos ver afirmado pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios 1:17. Logo é um absurdo dizer que todos podem pregar, mas só os ministros podem ministrar os sacramentos. Pois como podemos ver, a pregação é maior que os sacramentos, logo como se poderia ser concedido a todos o maior, e não o menor? Como já foi possível verificar, só o ministro deve fazer ambas as coisas. Mas é de uma irracionalidade abismal mesmo se fosse possível conceder algo a esta opinião de que todos podem pregar, que eles não podem fazer o menor mas podem fazer o maior. Parte 3. Algumas qualificações das pessoas chamadas ao governo. Até aqui já é possível para qualquer leitor judicioso entender que não são todas as pessoas que são chamadas para o governo da casa de Deus. Que não são todas as pessoas que são chamadas para a pregação da palavra. Não seria preciso ir muito além daqui, se não fosse a maldade dos tempos. Por isso, faz-se necessário uma aplicação mais precisa, mostrando as qualificações daqueles que devem pregar a palavra, contra homens e mulheres que pensam que uma mulher também pode cumprir essa função. Não serão abordadas todas as qualificações, mas somente as necessárias para o nosso atual objetivo. 1. Ele deve ser homem. 2 Timóteo 2:2. O apóstolo ordena que a doutrina aprendida seja repassada a homens fiéis, e não a homens e mulheres fiéis ou a mulheres fiéis. Logo ele tem que ser homem. 2. Ele deve ser marido de uma só mulher. 1 Timóteo 3:2. Nenhuma mulher pode ser marido de uma só mulher, logo ele tem que ser homem. 3. Ele deve governar bem a sua casa. Mas quem governa em casa é o marido, pois ele é o cabeça da esposa. Efésios 5:23. Como alguém poderia governar na igreja e ser governado em casa? E como alguém poderia governar em casa se não é o cabeça? Uma mulher não é cabeça, logo não pode governar sua casa, logo não pode governar a igreja de Deus. Portanto, ele deve ser homem. 4. As mulheres dos que pregam, e também dos outros governantes, devem ser sóbrias, não caluniadoras, entre outros. 1 Timóteo 3:11. Mas nenhuma mulher pode ter outra mulher. Logo ele deve ser homem. 5. Um homem não pode usar emblema de submissão na cabeça, pois ele é o representante público de Deus. 1 Coríntios 11:4 comparado com 1 Coríntios 11:7. Mas para a mulher é vergonhoso ter a cabeça descoberta. 1 Coríntios 11:5 e 6. Ora, se o representante público de Deus não pode usar emblema de submissão na cabeça, logo uma mulher não pode ser representante pública de nada, pois é vergonhoso para ela estar sem véu, e é vergonhoso para o representante público ter emblema de submissão na cabeça.
Logo, embora isso se aplique a todas as esferas, aplicando particularmente à igreja, o representante público tem que ser homem. 6. Ele deve ser apto para ensinar. 1 Timóteo 3:2. Mas o apóstolo proíbe todo o ensino das mulheres em 1 Timóteo 2:11 a 15. E isso por 3 motivos. A criação. O homem foi criado primeiro e depois a mulher. Portanto, ele tem primazia, e é incoerente que ela ensine a ele. Além do mais, ela foi criada por causa dele e para ele, como vemos em 1 Coríntios 11:9. Portanto, o dever dela é de sujeição e não de liderança. B. A inaptidão da mulher para ensinar. É dito que ela foi enganada primeiro e não o homem. Ela caiu mais facilmente no engano da serpente, e quando ensinou o erro. C. Sua verdadeira função. É dito no versículo 15 que ela será salva dando à luz filhos, se permanecer na fé e no amor, etc. Não que a maternidade possa trazer salvação, pois se assim fosse qualquer ímpia poderia ser salva, e se assim fosse o apóstolo não recomendaria a fé à mulher. O ponto aqui é o contraste com o que ela não deve fazer, não foi feita para fazer, e tentou fazer, com o que é realmente sua vocação. O contraste é: ela não deve ensinar porque não foi feita para isso e quando fez conduziu toda a humanidade à ruína, mas deve mostrar seu coração obediente a Deus, cumprindo aquilo para qual ela foi feita, que é cuidar de sua casa. 7. É ordenado àqueles que pregam a palavra, que eles devem pregar a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4:2. Mas o apóstolo proíbe as mulheres até de fazerem perguntas na igreja, 1 Coríntios 14:34. Não que caso necessário elas não possam tirar dúvidas com os ministros, no entanto pelo papel de modéstia que cabe a elas, e para que por suas perguntas e procedimentos elas não venham a causar debates na igreja, devem se portar com a maior discrição até para fazer perguntas. Ora, se até as perguntas delas são restringidas, e elas devem principalmente procurar a instrução de seus maridos em casa, como elas poderiam pregar a tempo e fora de tempo? Conclusão. Para resumirmos este assunto, é claramente provado que Deus instituiu um governo em sua igreja, que existe uma distinção entre governantes e governados, que Deus é quem chama as pessoas para este governo, que esses que governam têm funções que só eles devem fazer, e qualificações que só pessoas específicas podem cumprir. A resistência a isso não será mais por ignorância, mas por pura obstinação contra tudo aquilo que é claramente provado na palavra de Deus. A todos aqueles que ainda desejam lutar contra a bela ordem instituída por Deus, deixo-lhes aquela indagação contida no livro de Jó: porventura é sabedoria contender com o Todo-Poderoso? Jó 42.